Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde, hoje para falar de Copa do Brasil. Mas antes, vou pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você ajuda a trazer mais conteúdos para esse canal sobre Palmeiras, bastidores e também sobre os jogos, né? Vamos para os confrontos da Copa do Brasil. Grêmio e Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Vitória e o nosso confronto, Palmeiras e Santos. Cara, três clássicos pra gente ver nessas quartas de Copa do Brasil. Olha, não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque a gente tem visto tantos jogos mais ou menos, jogos desequilibrados, jogos muito equilibrados, mais pra baixo. Então, Grêmio Internacional a gente já sabe como que vai ser, né? Porradaria. Cruzeiro e Atlético Mineiro, o último confronto, né, no Campeonato Mineiro lá, deu no que deu, né, na final. E aí, Vasco da Gama e Vitória é um confronto interessante, porque o Vasco elimina o Fluminense e o Vitória elimina o Flamengo 2 rodadas antes e depois elimina Atlético Paranaense com uma virada histórica, né, 4-0 lá no Barradão. E aí, o Palmeiras enfrenta o Santos, que eliminou o Remo, e o Palmeiras que elimina o Fortaleza que, apesar de ser um time de segunda divisão, deu mais trabalho do que aparentava que daria no segundo confronto, né? Mas ainda assim o Palmeiras passou ali com uma certa tranquilidade, mesmo com um gol que poderia ter sido anulado do Fortaleza, né? E aí, a gente não tem datas ainda para esses confrontos. A gente tem algumas datas bases, né? E a CBF vai soltar as datas que vai ser os confrontos, mas as datas bases vai ser ali em torno de 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro, né? O jogo da ida e da volta. E aí, depois, a gente terá os avanços e a grande final, que será em jogo único nessa edição, né? A grande final que vai ser dia 6 de dezembro. Então, o Palmeiras, ele enfrenta o Cerro Porteño e depois já tem que virar a chave e enfrentar o Santos. O que falar do confronto, né? Bom, o Neymar a gente sabe que só vai jogar no segundo jogo, que será na casa do Santos, né? Na Vila Belmiro, ou onde o Santos quiser mandar o jogo, né? O Santos pode querer também vender o campo. O primeiro jogo desse confronto vai ser no Nubank Park, o segundo na Vila Belmiro, a previsão é essa. E aí teremos duas perguntas para fazer, né? O Palmeiras, ele vai se portar como time superior que ele é? Ou ele vai nivelar o jogo como ele sempre nivela os clássicos, principalmente se tratando em Copa do Brasil, né? Os últimos anos, apesar de, em alguns casos, a gente ter a arbitragem contra, né? E alguns jogos a arbitragem não colaborou com o Palmeiras, prejudicou, seja picotando o jogo, seja dando faltas ou não dando lances que deveria ser marcado, né? Como foi o caso do Caleri, lá que não foi traçada a linha do impedimento, ou como foi alguns outros lances aí, contra o Flamengo a gente teve, contra o Corinthians a gente teve. Mas o Palmeiras, em muitos desses casos, eu acho que eu deixo de lado o confronto contra o São Paulo, onde o Palmeiras foi muito superior no jogo e ele só não avançou por conta desse erro grotesco da arbitragem, né? Que eles não reviram o lance, não passaram a linha e aí a gente foi eliminado. Mas eu vi dois confrontos contra o Flamengo e contra o Corinthians, onde o Palmeiras praticamente deixou o outro time jogar, mesmo tendo o jogo sendo superior para o jogo, né? Naquele momento contra o Flamengo, apesar de ser hoje o rival técnico mais bem qualificado para enfrentar o Palmeiras, naquele momento o Palmeiras estava vindo de bons resultados, o Palmeiras jogava bem e ainda assim não demonstrou isso em campo, né? E aí, contra o Corinthians, só Deus sabe o que aconteceu. O Palmeiras se desligou em dois confrontos e deixou com que o Corinthians avançasse. Nesse jogo fica essa questão, né? O Palmeiras ele vai deixar o clássico ser nivelado ou ele vai mostrar superioridade técnica contra o Santos?
O Palmeiras que era superior contra o Internacional e acabou empatando. O Palmeiras que era superior contra o Vasco e acabou perdendo. O Palmeiras que era superior contra o Atlético Mineiro e perdeu isso jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é difícil de dizer porque o Palmeiras, quando pega um time assim, geralmente ele opta por tentar mostrar mais vontade e esquece de jogar, né? Esquece de jogar o que tem que jogar. Bom, a gente aguarda, né? Agora é pensar primeiro no Cerro Porteño pela Libertadores e eventualmente no Campeonato Brasileiro, né? Que fica ali entre esse confronto. E depois a gente vira a chave para a Copa do Brasil e pensa no Santos. O Santos sim pode melhorar até lá, mas o esperado é que o Palmeiras continue sendo o favorito para esse jogo. E sendo o favorito, ele tem que mostrar isso em campo. Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o like. Esse like ajuda demais, ajuda a mandar esse conteúdo para mais gente. Ajuda você comentar também aqui. E aí, esse conteúdo chega para mais gente, o canal cresce, o criador fica feliz, cria mais conteúdo e traz mais notícia do Palmeiras para vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Avante palestra, fui!